De acordo com dados da Conab, né, a gente vai ver, principalmente, que a gente tem aqui informações que o plantio da soja ele ainda segue atrasado, né, no país. Então, cerca de 37% da área já foi semeada, mas nesse mesmo período do ano passado, o número era 40%. Em Mato Grosso, a regularização das chuvas trouxe, né, uma melhora na semeadura. E por lá, as atividades em campo seguem intensas para reduzir o atraso das operações e tentar minimizar também o atraso do calendário de plantio. Quem traz para a gente todos os detalhes é o Arthur Miller, que já está aqui conosco. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Com o retorno da umidade, o produtor aí se animou e avançou com os trabalhos em campo de norte a sul do país. Aqui no telão a gente vai ver alguns dados da Conab, que veja, comparado à semana passada, quando o Mato Grosso estava aí com 20%, houve um avanço de quase 30% em uma semana. Isso porque a umidade retornou, tanto para o centro-oeste quanto para a região sudeste. Até o pessoal no Mato Piba também já começou a realizar os trabalhos em campo, mas ainda seguem atrasados também em relação ao mesmo período do ano passado. Na próxima tela, a gente vai ter uma noção de como está esse andamento. Ó, Mato Grosso do Sul avançou e está avançado 20% em relação ao mesmo período. Temos aí também o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Piauí também adiantados. Só que mesmo com a melhora do retorno da umidade de Mato Grosso, ainda se encontra 15% atrasado em relação ao mesmo período e provavelmente nos próximos dias esse número aqui deve ficar verdinho, né, com o avanço, porque a umidade retornou e o produtor aí está animado. Em compensação, na região sul, agora com o tempo mais firme, os trabalhos em campo vão ser favorecidos também. Então, no geral, o cenário agora é otimista para o produtor que quer implementar a safra 24-25. A gente vai ver no mapa, né, de chuva, primeiro, né, a gente tem a situação que temos aí, então, formada a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que vai manter essa umidade no Brasil Central. E isso é uma ótima notícia para o produtor, porque vai ajudar a manter aqui esse mapa azul no Brasil Central com uma umidade acima de 60% a 70%. Situação um pouco mais preocupante, Mato Piba e Centro-Sul do Pará, que lá, sim, pouca umidade ainda. Nos próximos 5 dias, pouca chuva no Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, também a Bahia, e no sul também, mas lá no sul vai ajudar principalmente os trabalhos em campo. Quando a gente olha para a chuva, essa chuva que avança aqui para o Nordeste deve chegar em maior volume somente para o sul da Bahia. Quando a gente olha de 4 a 8 de novembro, chuva persiste no Brasil Central, e aí sim, chuvas passando aqui nas áreas em verde de 80 milímetros, tanto no centro-sul do Pará, como também no Tocantins. E até um destaque para a região central é chuva que ainda continua no Triângulo Mineiro e também no sul de Goiás. Para finalizar, do dia 9 ao dia 13, a chuva se mantém no Brasil Central, continua no Mato Piba e uma atençãozinha, né, com indicativo de uma chuva mais volumosa na região sul, que pode acabar prejudicando os trabalhos em campo. Então está formada a primeiras ACAS da primavera, né, Arthur? Isso, e até, né, ela persiste, né, um corredor de umidade, então vai se manter aí pelo menos pelos próximos 3, 4 dias, levando chuva para o sudeste e para o centro-oeste, até olhando a longo prazo para o Mato Piba, que precisa aí de mais chuva, olhando para Gurupi, um importante município produtor, as chuvas começam a chegar nos próximos dias com uma janela de tempo firme, principalmente a partir do dia 10 de novembro. E quando a gente olha para Barreiras, interior da Bahia, temos a seguinte situação, que a chuva não chega tão volumosa agora no primeiro momento, mas a partir do dia 15 de novembro, a chuva também chega no interior da Bahia e esse deve ser o panorama para boa parte das regiões produtoras no interior da região Nordeste. Tá certo. Agora me fala uma coisa, Arthur, para as próximas 24 horas, onde estão os maiores volumes previstos de chuva? Fala também um pouquinho da temperatura, né? Porque estamos quase em novembro, com o pessoal aqui na redação em São Paulo usando blusa de frio, é isso mesmo? É isso, então, maiores volumes se espera principalmente no Brasil Central, por causa das ACAS. O tempo fica firme na região sul e boa parte da região Nordeste. Alerta para temporais, rajadas de vento que podem passar de 40 a 60 km por hora em todo o centro-oeste, interior de São Paulo e também interior do Paraná. E isso deve valer também para amanhã. Temos a situação que, com a nebulosidade se distribuindo, a chuva no centro-sul do país, máximas não ultrapassam 34, mas lá no Mato Piba, nos próximos dias ainda segue 35, 37 graus, então não sendo ideal para... Quero comer. Minas, 21 graus, né? Vai ter muito mineiro com blusa com 21 graus aí.
Esse ar frio ainda predomina, né, que devido justamente ao ar mais frio da frente fria que avançou, que ajudou a formar essas acas, mas a gente não tem risco de geada, a temperatura deve seguir ainda baixa nos próximos 3, 4 dias e depois começa a se elevar novamente. A tendência é que a gente vai ter, né, um panorama que é o seguinte: um centro-sul com temperaturas bem amenas para a época do ano e o Mato Piba ainda fervendo, mas lembrando que a partir ali do que a gente começa a se aproximar do final da primeira quinzena de novembro, a chuva começa a retornar e com a chuva retornando, a tendência é do calorão também ir embora no Mato Piba. Excelente, Arthur. Obrigada aqui mais uma vez pela sua participação e até mais. Até mais, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.